Agora, vamos analisar um empréstimo consciente e planejado. Você identificou que existe um mercado na sua cidade, ou melhor, uma demanda para frango caipira. Você tem um galpão desativado que pode ser usado como galinheiro. Tem junto ao galpão uma área para fazer os piquetes. O investimento necessário para a colocação de telas, comprar bebedouros e comedouros, você tem, mas não tem dinheiro para comprar os pitinhos, as rações complementares, quer dizer, bancar todo o custeio, toda a produção. Vimos no módulo anterior que esse dinheiro é conhecido como capital de giro, ok? Então vamos lá no projeto. Vamos dizer que você tem um galpão que tem uma capacidade de criar até 200 pintinhos, tá? Cada pintinho desse vai te custar mais ou menos R$ 3,50. Então, você precisaria de R$ 700 para comprar. Vamos dizer que você vai gastar 920 quilos de ração dos pintinhos até eles virarem frango prontos para a venda. Então, a R$ 3,50 o quilo da ração, você vai gastar em torno de R$ 3.220. Sei lá, remédios e tudo mais, manutenção do galinheiro, dos bebedouros, vamos dizer que você gaste aí mais R$ 350 nesse ciclo operacional, né? Que vai da compra do pintinho até a venda do frango pronto. Então, você precisa de um capital de giro para cobrir esse custeio de R$ 3.570 e você não tem esse dinheiro. Os frangos prontos, vamos dizer que você tem uma perda aí de 15 frangos que não morreram ao longo do caminho, vamos dizer que você venda por R$ 30 cada frango desse. Você vai ter uma receita de R$ 5.550. O lucro da sua atividade é de R$ 1.980. Quer dizer, é um excelente lucro para um galpão que está lá parado, desativado, que você vai fazer um baixo investimento, mas você não consegue fazer porque você não tem um dinheiro para o capital de giro. Então, você precisa custear esse ciclo operacional, que no caso do frango, em média vamos dizer que seriam 42 dias, tá? Que vai da compra lá dos pintinhos até a venda do frango pronto. A instituição financeira pode te emprestar esse dinheiro, o banco, o dinheiro necessário para o custeio, pelo prazo dos 42 dias. Só que ele vai te cobrar 3,5% ao mês. Então, vamos dizer que você faça um empréstimo de 3.570 para bancar o custeio. Vá pagar 3,5% ao mês de taxa. Então, os juros no período é de R$ 124,95. Com os juros do empréstimo, o seu custeio, então, vai passar para R$ 3.694, mas você ainda continua tendo uma receita de R$ 5.550. Neste caso, vale a pena tomar o empréstimo. Sua atividade ainda terá um lucro excelente, vai te sobrar ainda R$ 1.714,95 e o empréstimo poderá ser liquidado sem problemas. Quer dizer, você tem todo o planejamento. Você vai pegar o empréstimo, vai investir no seu ciclo operacional como capital de giro, vai comprar os pintinhos, vai comprar as ações, vai dar manutenção de toda a operação, vai vender o frango e vai pagar o empréstimo, ainda vai te sobrar um bom lucro na sua mão. Isso é o uso do dinheiro corretamente. Agora, vamos falar um pouco de dívidas já contraídas e como se livrar das mesmas. O primeiro passo, precisamos ter com clareza o controle das dívidas e como, a princípio, elas deverão ser pagas. Segue uma planilha onde poderá ser usada para este controle. A gente já fez o controle financeiro, lembra? Agora vamos fazer o controle das dívidas. Primeira coluna, o nome do credor, para quem você deve, banco, mercado, loja ou qualquer outra pessoa. Segunda coluna, que tipo de empréstimo você tomou? Financiamento de algum bem, capital de giro, cartão de crédito, fornecedor de insumos e etc. Terceira coluna, você vai classificar. Trata-se de um empréstimo pessoal ou ligado a alguma atividade? Na quarta coluna, qual foi o valor contratado, o valor inicial? Quinta coluna, a data da contratação ou da liberação do empréstimo, que dia que esse dinheiro caiu na sua conta. Sexta coluna, qual foi os juros contratado?
Sétima coluna, valor da parcela ou da prestação. Oitava coluna, quantidade de parcelas contratada. Nona coluna, se existe parcelas atrasadas e quantas são. Décima coluna, quantas parcelas você já pagou. Na 11ª coluna, quanto você já pagou do principal. Na 12ª coluna, quanto falta para pagar do principal. 12ª coluna, quanto falta para pagar do principal. No caso das últimas colunas, são a prioridade de liquidação. Pode ser que algum empréstimo que fique atrasado impeça de dar continuidade na produção, então ele terá prioridade sobre outros. E, por último, o percentual de peso sobre o total das dívidas. Com o controle feito, saberemos exatamente em quanto estão as suas dívidas e o quanto elas estão consumindo de recursos para liquidação. Feito o levantamento das dívidas, podemos agora saber o quanto elas estão consumindo mensalmente do seu orçamento. O valor dos pagamentos, tudo que vencer durante o mês, seja prestação, amortização ou qualquer outro valor, vamos chamar de serviço da dívida. Lembram que em nosso exercício no último módulo, tínhamos despesa com a casa e pessoal de aproximadamente R$ 6.200 e que o lucro das atividades cobria as despesas e ainda sobravam R$ 1.800? Pois é, se você tiver dívidas e o valor mensal necessário para a liquidação do serviço da dívida for maior do que os 1.800, você vai ter que rever uma série de coisas. Você vai ter que fazer um planejamento para que as dívidas não fiquem sem pagamento, já que o atraso, como dissemos atrás, trazem custos adicionais muito elevados por conta das penalidades. E qual seria esse planejamento para que a gente possa equilibrar esse pagamento? Primeiro, negociar as dívidas para que seu serviço de pagamento mensal caiba no seu orçamento financeiro. Se você tem uma sobra de R$ 1.800 por mês, que é o resultado das suas atividades, receita menos custeios, menos as despesas da casa e pessoal, o serviço da dívida terá que ser menor que esses 1.800. E sempre deixar uma margem, porque nem sempre o resultado mensal é igual. Poderá haver mudanças no preço de insumos, no preço de venda dos produtos, ocorrer alguma despesa eventual. Pois é, se você tiver dívidas e o valor mensal necessário para a liquidação do serviço da mesma for maior que os 1.800, você terá problemas e precisará fazer algumas negociações. Teremos que traçar um plano, renegociar as dívidas para que elas não fiquem sem pagamento, já que o atraso, como dissemos anteriormente, trazem custos adicionais muito elevados por conta das penalidades. Bom, e o que podemos fazer, então, para termos uma forma de liquidar as dívidas? Primeiro, negociar as dívidas para que seu serviço de pagamento mensal caiba no seu orçamento financeiro. Se você tem, como a gente viu, 1.800 de sobra por mês, que é o resultado das atividades, receita menos custeio, menos as despesas da casa e pessoais, o serviço da dívida terá que ser menor que os 1.800. Sempre também deixar uma margem, porque nem sempre o resultado mensal é igual. Poderá haver mudanças no preço de insumos, no preço de venda dos produtos, ocorrer alguma despesa eventual que poderá diminuir o seu resultado. O bom é que o serviço da dívida não seja maior do que 70% da sobra orçada. Neste caso, se a sobra é de 1.800, então o serviço da dívida não poderá ser maior do que R$ 1.260, equivalente a 70% dos 1.800. Segundo, diminuir os gastos da casa e pessoais. Após análise pelo controle financeiro, fazendo o diagnóstico, vocês poderão perceber se existe algum gasto que pode ser cortado ou diminuído. Falei sobre alguns exemplos no módulo anterior. Diminuir os gastos da casa e pessoais faria com que sua sobra mensal aumentasse e teremos mais dinheiro para a liquidação das dívidas. E o terceiro passo, aumentar o lucro das atividades.
através da diminuição do custeio, tipo pesquisar preço na hora de comprar, aumentar o número de fornecedores para poder barganhar, sempre buscar novas tecnologias que possam melhorar o processo produtivo, como diminuição do ciclo operacional. Sim, diminuição do ciclo operacional implica na geração de caixa mais rápido. Simples. Vamos imaginar que você tem uma atividade como produção de hortaliças. Vimos em um exemplo anterior que o tempo médio do ciclo operacional, que vai do momento que você planta até o momento que você colhe e vende o produto, leva 60 dias. Então, a cada 60 dias, temos uma receita teórica de R$ 5.000 e temos um custo de R$ 3.000. O nosso lucro a cada 60 dias é de R$ 2.000. Se a cada ciclo de 60 dias eu tenho um lucro de 2.000, isso quer dizer que no ano eu vou ter R$ 12.000 de lucro, ok? Vamos supor que existe uma tecnologia nova, novas mudas e sementes que ficam prontas bem mais rápidas, que faça o seu ciclo operacional diminuir para 30 dias. Só que o custo disso ficará mais caro, mais alto, por volta, vamos dizer, de R$ 3.500. Então, eu vou faturar 5.000, mas vou ter um lucro menor, porque meu custo vai subir para R$ 3.500. Só que meu ciclo vai diminuir para 30 dias. Então, teríamos a diminuição do lucro para 1.500 em vez de 2.000, só que eu vou diminuir meu ciclo de 30 para 60. Se 30 dias é um mês e se tenho 12 meses no ano, então terei um lucro de 12 vezes 1.500, um total de R$ 18.000 no ano. 6.000 a mais do que o ciclo anterior. Fora que terei entrada de receita a cada 30 dias, em vez de 60 dias como no ciclo anterior. Então, no nosso exemplo, mostra que mesmo com ciclo, com custo maior, que faria termos um lucro menor, mas temos uma redução do ciclo que possibilite mais ciclos ao longo do tempo, pode valer a pena. Tudo é uma questão de planejamento. Então, associados, para que possamos nos livrar das dívidas, precisamos urgentemente, primeiro, conhecer as nossas dívidas, anotando todos os detalhes de cada um, conforme a planilha apresentada. Segundo, saber qual o valor do serviço da dívida mensal, o quanto eu preciso para pagar mensalmente sem deixar nada em atraso. E terceiro, se o valor cabe no nosso orçamento atual. Se não cabe, vamos precisar colocar em prática um ou todos os itens mencionados acima, que é negociar as dívidas para que fique dentro do orçamento ou melhorar o seu resultado, com despesas menores ou lucro maiores nas atividades. Até já!